Oi, segundo ano. Bom, agora a gente vai continuar com a psicologia escolar, né? Ontem a gente já viu a da aprendizagem e agora a gente vai com a escolar. Agora, como eu tive boas respostas de vocês dentro da discussão do bullying, né? Do fenômeno bullying, de como ver as situações que acontecem, como trabalhar com situações que acontecem, né? O que me chamou a atenção só sobre o último tema que a gente estudou foi que vocês colocaram principalmente naquela segunda atividade que vocês tinham na semana passada, né, de colocar alguma proposta de combate ao bullying. Né? E muitos colocaram sobre conversar, tentar mediar, mas eu gostaria que tivesse ficado claro, talvez não ficou tão claro assim. Algumas pessoas colocaram, tá? Sobre o modelo que o grupo GPEM tá aplicando, tá conseguindo implementar em várias escolas, né? Tem escolas estaduais agora esse ano, quando voltar tudo, né? Vai ter nas escolas estaduais do estado de São Paulo. E aí eu queria que vocês, eu fiquei na dúvida se vocês realmente entenderam o quanto que esse programa que eles elaboraram, eu não posso, né, abrir completamente como que é o programa deles, mas do que tem pelo site que eu coloquei para vocês acessarem e tudo mais, o quanto que é importante a gente ter a prevenção, o cuidado para que não aconteça, mas como foi o caso de estudo da semana passada, né, que vocês primeiro apresentaram casos que aconteceram, como que a gente combate o fenômeno, tá? Então, uma das coisas muito importantes, alguns colocaram sim, mas uma das coisas muito importantes que precisa ficar clara, e aí pensando no papel do psicólogo escolar, é o quanto que precisa, naquele momento que chegou numa situação grave de ofensa, de ataque, de fenômeno bullying dentro da escola, como que a gente precisa criar um protocolo de que se tenha um diálogo, uma conversa com os dois envolvidos, pelo menos a vítima e o líder da agressão, o agressor propriamente, primeiro de forma individual, para entender como que é a visão de cada um, né? E a partir disso, colocar uma meta para 2 semanas, para um mês, para 10 dias, de que aquilo seja solucionado, de que aquilo seja revisado, que não aconteça mais. O combate no sentido de cortar os fenômenos que acontecem, tá? Então, precisa de ter a equipe de apoio, né, que vai tentar antecipar e não deixar que chegue num grau muito pesado, num grau muito contínuo de ofensa a uma criança, né, um bullying muito pesado, um adolescente, mas sendo feito muito por as entrelinhas, né, sem poder acessar diretamente, quando souber e tiverem casos graves, a gente precisa ter um protocolo, ter uma forma de colocar como que aquele caso específico vai ser trabalhado. Então, uma coisa é a gente combater o bullying, de que diminua ele dentro da educação. A outra é combater um caso específico. Esse precisa ser muito bem estruturado para os alunos saberem, olha, em situação que for identificado um caso de fenômeno bullying que acontece entre dois alunos, vai ser aplicado um protocolo de conversa com um tutor do grupo ou com o coordenador e a psicóloga ou psicólogo escolar para se fazer um levantamento com cada um dos envolvidos de como foi a situação para cada um, chegar a uma conclusão do que tem que ser feito em 2 semanas para reverter esse quadro, e aí depois de 2 semanas será feita uma reunião com todos, ou se a vítima quiser continuar sendo privada da reunião, isso precisa ser respeitado, né? Se ela colocar isso na primeira reunião, de saber se foi atingido tudo o que se esperava, tá? O que acontece é que se a vítima não teve uma recolocação do agressor e ele continua de uma outra forma ou colocando um outro na frente dele para cumprir a raiva ou a mágoa que ele sente da vítima de ter aberto a situação, ele não vai querer
que seja feita uma assembleia, um debate com todos juntos. Então, dentro disso, a gente precisa também ficar atento para levantar se ainda tem alguma coisa que continua assim, tá? Então, isso é muito importante. Agora, pessoal, a gente vai entrar, então, na educação inclusiva, né? Dos fatores principais, eu acho que a maioria de vocês conhece, é a Declaração de Salamanca, né, em 1994. Na verdade, no Brasil tem antes disso, em 88, o quanto que a Constituição Nacional, o quanto que colocou que a escola deveria atender a todos, começa uma movimentação, né? Esse todos não é descrito como é descrito na Salamanca, mas o quanto que tem um movimento já de que a educação precisa ser para todos, tá? Então a gente vai começar com um caderno agora hoje e amanhã vai ser um caderno da psicologia do grupo de educação inclusiva, da Secretaria de Educação Inclusiva que tinha antes no Ministério da Educação no Brasil. Hoje ela foi substituída, tá? Até passar aqui para vocês. Ela chama hoje a Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação, hoje chama Secretaria de Modalidades Especializadas, tá? E o caderno que eu postei para vocês, que a gente vai dar uma olhada de coisas importantes que a gente tem agora, o quanto que o caderno tinha o caderno 1, Fundamentação Filosófica, o 2, o município, 3, a escola e o 4, a família, tá? Esse é o 3 da escola, e que esse programa de educação inclusiva, né, atender a diversidade. A grande diferença agora da Secretaria da Educação Especial para a Secretaria das Modalidades Especializadas é que a Secretaria das Modalidades Especializadas, elas estão voltadas para necessidades educacionais específicas. Então, tem a Secretaria para Surdos, a Secretaria para Cegos, tem todo um recorte dentro disso. A educação inclusiva, né, a educação que era colocada dentro da educação especial, ela tem uma visão um pouco mais ampla de quanto que a educação tem que ser para todos. Se esse todos é dentro de uma questão de vulnerabilidade social, se esse para todos é dentro de uma necessidade física especial, né, que desencadeia uma educacional especial, se é uma necessidade neurológica que desencadeia uma necessidade educacional especial, né, ela tenta abrir um leque um pouco maior, tá? Mas a gente vai fazer uma pincelada de quais são os fatores importantes dentro de tudo isso, só para vocês saberem que agora mudou a nomenclatura da secretaria, tá? Então, o que a gente tem que ver, né? Quais são as coisas principais que a gente tem que ver sobre a educação inclusiva? Ela tem como principal a busca de atender a qualidade de ensino para cada aluno. Todos os alunos, tanto que uma das coisas muito que até na Salamanca a gente vai ver, tem algumas falas da Salamanca aqui para a gente ver, o que é, e aí a gente vai discutir mais isso semana que vem, tá? O que é educação inclusiva, o que é aluno inclusivo, o que é educação especial, tá? Quais são essas vertentes todas que são colocadas, nesses conceitos todos que são colocados, e o que a gente pensa como o ideal. Dentro da própria Salamanca, da declaração, eles colocam, é a escola para todos. A escola para todos no sentido de que qual que é, o que desencadeia uma questão especial para essa criança, para essa família, dentro do processo educacional. É uma questão de vulnerabilidade, é uma questão de necessidade física, é uma questão de conhecimento, de cultura, qual que é o fator que, de alguma forma, prende a possibilidade do aluno de poder caminhar dentro da educação básica, concluir a educação básica no Brasil, tá? Então é essa visão mais ampla, esse termo de educação inclusiva, de escola para todos, educação para todos, tá?
a gente precisa partir do pressuposto, né, de que existe a diversidade, então a gente precisa, a partir dessa diversidade, determinar, identificar quais são as potencialidades e as necessidades de cada aluno para atender cada aluno dentro de todo o seu potencial, né, para poder promover os processos de desenvolvimento e de aprendizagem de cada aluno, né? Então, essa é uma questão muito importante. Essa educação inclusiva, ela é de que a instituição ela consiga se organizar e se estruturar para atender a todos os alunos, a cada aluno, independente da etnia, do sexo, da idade, da deficiência, da condição social, né, que eu falei da vulnerabilidade ou de qualquer outra situação. Ele precisa, a escola, a educação inclusiva, ela precisa possibilitar a todos os alunos que seja contribuído, que seja promovido todas as suas possibilidades entre competências e habilidades, né? Então, o quanto que a gente precisa entender esse olhar muito mais amplo da educação inclusiva. A escola, ela precisa ter, então eles colocam, né? A escola, ela precisa ter, inclusive, o foco no aluno. Quem é esse aluno? Quais são as competências, as habilidades? Quais são as possibilidades que esse aluno tem? Como que a gente pode, a partir desse aluno, possibilitar que ele atinja um outro patamar dentro do processo de aprendizagem, né? Como que a gente pode contribuir com as competências desse aluno dentro dessa formação para que ele possa exercer a cidadania dele, né? A plena cidadania. Essa é a questão. Ela precisa, então, para a escola ser inclusiva, para ela ser para todos, ela precisa conhecer cada aluno, respeitar, identificar e respeitar suas potencialidades e garantir a qualidade pedagógica para ele, para que ele atinja o seu patamar máximo, né? A Convenção de Salamanca, né, de 94, que é tão conhecida. Foi dentro dela que os países, né, que são vinculados à ONU começaram a organizar o que já vinha se discutindo pelo menos desde 92, né, com a própria ONU mesmo, num outro encontro que eles tiveram, se não me engano, foi na China. E a gente vai ver isso depois na semana que vem, tá? Mas aí o que eles colocaram? Eles resolveram fazer uma declaração em que todos os países envolvidos tinham que ter como fundamentação da educação dentro da sua nação esses critérios, tá? Então, primeiro, toda criança tem direito à educação e essa deve ser dada como uma oportunidade de atingir e manter um nível adequado, máximo de aprendizagem daquela criança. Então, é isso que é a educação para a criança, é atingir ao nível, promover, contribuir para que ela atinja ao nível de aprendizagem esperado, adequado. Toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem única, né? Cada criança tem a sua forma de aprender, tem as suas habilidades, as suas necessidades para aprender, né? E o sistema e os programas, eles precisam, então, ser implementados para complementar, para contribuir com essa diversidade de características e de necessidades que a escola, a educação em geral apresenta, né? Então, a escola precisa ser aberta à diversidade. Essa é a questão principal. É saber reconhecer que cada aluno tem a sua possibilidade, cada aluno de aprendiz, né? Cada aluno tem a sua necessidade de poder alcançar um ponto máximo seu de aprendizagem, de desenvolvimento, e isso precisa ser reconhecido para ser montado a base
da educação dentro da nação, tá? Dentro do estado, dentro da cidade, dentro da escola, e aí fazendo para os pormenores, né? A criança com necessidades educacionais especiais deve ter acesso à escola regular, tá? Que deve acomodá-la através de uma pedagogia voltada para a criança, capaz de satisfazer essas necessidades da criança, né? Então, a gente vai ver mais para o final da psicologia da aprendizagem, mas a questão do Freire, né, da educação, o quanto que a educação ela precisa ter o aluno, o sujeito, aqui tem a base filosófica humanista, né, ela precisa ter a estruturação pedagógica da pedagogia voltada, centrada na criança. Ela é que é o objetivo principal. Aí vocês podem me perguntar, mas Ângela, então como assim, né? Como é que a gente consegue montar, por exemplo, um projeto político-pedagógico, a gente vai conversar sobre isso já, para que atenda cada um, né? A gente põe no projeto político-pedagógico de uma forma ampla, tá? A base, por exemplo, isso, a gente quer que todos sejam atendidos dentro dessa escola, por exemplo, como objetivo do projeto político-pedagógico. A gente quer que ela seja acessível, essa escola seja acessível a todos, e para isto a gente tem um olhar de individualização, de individuação de cada aluno. Quais são as competências, as habilidades de cada aluno e quais são os desafios de cada aluno. Dentro disso, a escola tem como objetivo atingir ao máximo de cada aluno. Está sendo dito de que a escola é centrada na criança, tá? Agora, o modo como vai fazer para cada criança depende de cada criança, mas ter esse olhar é o mais importante. As escolas regulares que possuem essa orientação inclusiva, né, e que precisa ser todos, né, constituem os meios mais eficazes para combater atitudes de discriminação, né, de preconceito. A gente vai falar muito sobre preconceito também, principalmente na semana que vem, tá? Para que criando, né, dentro dessa quebra desses preconceitos, as comunidades acolhedoras, né, que contribuem com uma educação para todos, com uma sociedade que é uma sociedade como um todo, uma comunidade como um todo, e não só separando, segregando possibilidades, grupos entre essa comunidade em que a escola atende. Não, que ela seja para todos, né? Uma sociedade inclusiva, uma sociedade que atende, que é sustentada por uma educação para todos, né? A primeira questão, né? A participação consciente e responsável de todos os autores do cenário educacional. Então, todos, gestor, professor, familiares, membros da comunidade, todo aluno, hoje, né, o psicólogo, o assistente social, precisa ser autor responsável pela educação inclusiva, de que a educação daquela instituição atenda a todos, né? Então, a construção da escola inclusiva, ela exige que as mudanças culturais sejam voltadas e estruturem essas práticas, porque o que a gente tem hoje é o quanto, e assim, eu vou discutir um pouco mais sobre isso, tá? Que é esse ponto que eu coloco, a educação inclusiva, ela é diferente do aluno inclusivo. É muito comum ainda a gente ter um olhar, né, as pessoas dentro da educação, dentro da comunidade, dentro da família, falar, aquele é um aluno inclusivo, aquele é um aluno com necessidades educacionais especiais. Não é nem assim o termo que é usado, infelizmente, né? Aquele aluno que tem o TEA, né? Aquele é o síndrome de Down, né? É restringir o aluno inclusivo, esse termo é o mais pejorativo de todos,
dentro da educação para todos. É reduzir o aluno à sua necessidade educacional especial, tá? Sobre isso a gente vai discutir bastante, então vou deixar um pouquinho de lado, embora que a coisa que mais me movimenta, que mais me incomoda, ainda existe tanto isso, tá? Mas eu vou me segurar para a gente conversar um pouquinho melhor sobre isso na semana que vem. Porque essa questão de estigmatização dentro da educação inclusiva, ela precisa de ser bastante trabalhada para a gente tentar quebrar esse pensamento e essas ações tão cristalizadas que ainda existem no âmbito da nossa educação, tá? Para pensar, então, sobre isso, né, Perrenot, que é o citado nesse caderno, ele aponta fatores muito importantes que dificultam a organização de uma educação inclusiva, tá? Então, uma das coisas é a limitação histórica de autonomia da política administrativa dentro do profissional da educação. Então, o quanto que o professor, o coordenador, o diretor, o gestor, ele tem uma limitação de como que ele pode conduzir aquilo que tem dentro da escola dele, como que ele pode conduzir a educação inclusiva dentro da escola dele. Então isso é colocado no Estado, ele tem essa limitação, então isso é colocado, hoje a gente tem o que eu estava falando, né, que mudou até o cronograma, tanto que é separado para uma necessidade especial específica dentro do Ministério da Educação, o que é essa educação modelada, né? O quanto que isso é pejorativo, né? E quanto fica mais, o quanto que fica mais preso, mais cristalizado ainda essa atitude que é de não ter um olhar, uma possibilidade de fechamento de protocolos, de situações que atendam a todos, ou de uma elaboração de um projeto político-pedagógico que atenda a todos, né? O que é o principal de tudo isso. Então, a outra questão é a dificuldade, a falta de exercício de competências dentro de uma comunicação entre a interação da escola e da comunidade para que atenda a todos, né? Então, esse bloqueio que existe também nessa cooperação entre a família e a escola, o quanto que isso também restringe o planejamento e a possibilidade, dificulta a organização de que seja uma educação inclusiva dentro daquela escola, dentro daquela cidade, dentro daquele estado, dentro do país, né? A diversidade das personalidades que tem o grupo de educadores, né? Então, o quanto que dentro da educação, isso a gente falou um pouco no bullying também, né? O quanto que tem essas personalidades e que são tão diversas e cristalizadas, e quebrar essas cristalizações que acontecem de que, não, mas olha, o aluno, eu tenho dificuldade, o aluno de entender, ou de compartilhar, ou de poder atender a necessidade especial desse aluno, e ali na PAI tem profissionais especializados para isso. E eu não acho, até, se a gente vai discutir melhor depois, eu não acho que a gente não tem que ter instituições educacionais especiais. Eu acho que sim, mas isso é um complemento. Isso não precisa, não pode ser, não é que não precisa, não pode ser o único acesso do aluno com necessidades especiais à educação, tá? Então, o tanto que a gente precisa conhecer essa diversidade de personalidades dentro da educação e quebrar descristalizar esses estereótipos, esses pensamentos tão voltados para o que eu estava falando, né, que a gente vai discutir também melhor semana que vem, para a necessidade especial e não para o sujeito como um todo, como uma pessoa, como um ser humano que tem o direito a chegar a ser colocado para ele dentro do âmbito da educação as grandes contribuições de que ele possa desenvolver, aprender e atingir ao máximo as suas competências e habilidades, né?
até a grande questão de ter uma prática autoritária frequente dentro da escola, né? Então, se a gente for pensar, então tá, o professor, aquele professor, ele tem um olhar diferenciado, ele tem uma busca de formação e de visão mais ampla de que a escola atenda a todos, né? Mas ele é submetido às ordens da direção, da coordenação, né? Então, se isso não vier de lá de cima, como que o professor vai conseguir seguir e manter aquela possibilidade, aquela abertura que ele tem para a educação para todos, né? E aí a gente entra, então, o quanto que precisa ter da escola, né, esse caderno entra, o quanto que precisa ter dentro da escola esse olhar de educação para todos, de educação inclusiva, e precisa partir isso da elaboração da construção do projeto político-pedagógico. Esse é o próximo tema que a gente vai estudar, vocês fiquem tranquilos, tá? Mas só para vocês saberem, né? O que eu estava falando até agora mesmo. O que o projeto político-pedagógico contribui dentro da escola? Ele vai contribuir com quais são os objetivos, né? A busca principal que aquela escola tem para atender como educação, por educação. Quais são? Isso é estruturado completamente por reflexões filosóficas, né? E sociopolíticas, depende da realidade sociopolítica e até histórica em que está aquela escola, né? Então a gente precisa entender para poder que é aquela escola, que todas as escolas sejam para todos, a gente precisa entender que a elaboração do projeto político-pedagógico, ela precisa ter como fonte principal essa ideia de que a gente quer formar cidadãos, né? E que aí dentro disso, perdão, de novo, a educação, ela tem, dentro desse contexto político, econômico e social em que a escola está, ela tem que entender qual que é esse contexto e, a partir disso, elaborar quais são os seus objetivos para a formação do cidadão daquela comunidade, tá? Daquela realidade social em que que a escola está inserida. Então, precisa ter um vínculo, uma relação direta da escola com a comunidade, tá? Precisa ter a participação de todos dentro da comunidade, do cotidiano, escolar, né, da comunidade no cotidiano escolar. Precisa ter a participação dos pais. A gente vai discutir isso bastante no projeto político-pedagógico. Os pais, muitas vezes, eles delegam a escola ou eles responsabilizam a escola por muitas coisas, como se isso não fosse um elo, uma ligação entre os dois. E a escola também muitas vezes faz a mesma coisa. Delega aos pais, responsabiliza os pais de tantas coisas, mas não dá pra gente, de educação moral, por exemplo, só para vocês entenderem, mas não dá pra gente simplesmente cortar. Olha, a fonte de referência, de caráter, de juízo moral de uma criança de 7, 8 anos são os pais, não são a escola. Ok, os pais ainda são a grande referência, tá? Mas eles não podem ser consideradas únicas. A criança passa, hoje em dia, cada vez mais, muito tempo na escola. Pelo menos 4 horas e meia por dia. Pelo menos 25, 23, 24 horas por semana, né? Então, e a gente não considerar que a nossa colocação de valores é importante para a criança, não tem como a gente ainda manter esse tipo de pensamento tão cristalizado e que não é mais a realidade da escola, da sociedade, da comunidade em que a gente vive, da realidade sócio-histórica, né? A partir disso, né, então, quais são as reflexões sociopolíticas e filosóficas da escola? É que a gente vai, então, formar
quais são os objetivos dessa escola, que cidadãos nós queremos formar, como que essa comunidade e a escola deseja contribuir com a formação desses cidadãos, qual que é o elo entre esses dois, né? Como que a escola precisa estabelecer uma missão, um objetivo, e a partir disso cumprir ou chegar o mais próximo disso. Então, como que a escola, a gestão escolar, vai organizar que ela, o caminho, vai colocar, vai estruturar quais são os objetivos, quais são as formas como que ela vai tentar atingir essa missão que ela coloca, né? Que tipo de profissionais com que ela pode contar para atingir toda essa missão que ela colocou, né? Que é difícil. A missão do projeto político-pedagógico, ela não é completamente atingida, mas ela precisa ser estruturada para que ela tenha, para que todos os envolvidos, a escola, os profissionais, os alunos, a família, a comunidade, tenham aquele norte e vão em busca dele, né? Dentro disso, tem a formação de professores também, dentro da educação inclusiva, o que eu mais escuto de professores em todos os âmbitos, dentro da Unifafib, alguns que do grupo da psicologia que já são formados em pedagogia, já trabalham, já estão na área da educação, no curso de pedagogia, na escola onde eu trabalho, de colegas que trabalham comigo, que trabalham em outras escolas, em todos os lugares. Eu dei 2 anos curso de formação de professores da Secretaria da Educação de Bebedouro, né? O quanto que os professores precisam dessa formação continuada, eles pedem, eles suplicam que tenham, principalmente para a educação inclusiva, para a contribuição de que eles possam ter uma estrutura para compreender quais são essas necessidades especiais, para compreender como que eles levantam as características até individuais de cada um com necessidades educacionais especiais, para aí poder contribuir mais com o processo de aprendizagem. Eu sei que isso é sofrido muito para o professor também, né? E aí, dentro disso, também a gente precisa colocar quais são os objetivos de todos os envolvidos, né? Dentro dessa educação inclusiva, o que a gente quer do projeto político-pedagógico, como que a gente quer contribuir, como que o professor, o gestor, os funcionários da escola pensam que é o papel dele em contribuir com a educação inclusiva. O que os pais e os alunos, a comunidade pensa o que é a educação inclusiva, que aquela escola que é a referência deles, né, que é a que atende eles, precisa atender dentro disso, tá? Então, esses são os pontos mais importantes. A elaboração do projeto político-pedagógico, a gente vai estudar melhor como ela é feita, mas pensando nisso, na educação inclusiva, né, é importante que ela consiga identificar o que deve ser feito dentro daquela escola para que possa atingir ou caminhar na direção de uma escola inclusiva, de uma educação inclusiva, de uma escola para todos, tá? Então, isso precisa ser muito claro no projeto político-pedagógico também. Outro passo é, se esse é o objetivo, quais são os planos que a escola tem para poder atingir esse objetivo, em todos os aspectos, sociopolítico, administrativo, didático, pedagógico, como que a escola pensa que ela vai atingir tudo isso. Isso também precisa estar no projeto político-pedagógico. Qual é o objetivo dessa educação para todos? Qual é a visão da escola do que é uma educação para todos, né? Da escola e da comunidade, e como que a escola pretende atingir essa educação para todos, tá? Então, essa parte, né, a partir de agora, para que a escola cumpra essa função social, a gente vai deixar para amanhã, tá? Vocês sabem que vocês não precisam mais fazer o exercício, né, uma atividade para cada aula que tenha, né, uma atividade remota para cada aula. Então, amanhã a gente conclui
essa parte que a gente está vendo da introdução da educação inclusiva, e aí vai ter uma perguntinha simples para vocês, de alternativas para vocês descansarem um pouquinho também, assinalar uma alternativa, e depois a gente toma na semana que vem dentro dessa realidade da educação inclusiva, tá?